Meninas, meninos, tudo bem com vocês? Como sempre, espero que sim. E vamos lá, mais um assunto, né? Mais um assunto aqui. Vou precisar que vocês, nesse assunto, vocês usem também o livro. Tem uns textos do livro que são importantes que vocês leiam. Então depois eu vou colocar isso lá para vocês. Tá legal? Bom, então o assunto de hoje, a gente vai falar sobre a origem da vida. Como assim a origem da vida? Existem várias explicações para a origem da vida do planeta. A gente já falou, né? Existe a explicação religiosa, fala que Deus é o grande criador, criou o céu, criou a terra, criou animais, criou plantas, criou todo o universo. Só que aqui, no nosso caso, nós vamos falar de uma visão científica da origem da vida. Então, existem várias visões, nós vamos falar dessa visão científica da origem da vida. Existem algumas teorias sobre isso, porque isso aconteceu há muito tempo. Então, a gente sabe, por datações científicas, que a Terra tem 4 bilhões e meio de anos e que o primeiro ser vivo teria surgido há 3,8 bilhões de anos. Então, claro, né, lá na época não tinha nenhuma câmera filmando, a gente não tem como saber exatamente, mas existem evidências científicas que nos levam a crer nessas teorias de origem da vida. Uma delas fala da panspermia, a panspermia cósmica. O que é isso? Essa hipótese, essa teoria diz o seguinte, que alguns seres vivos, muito simples, seres unicelulares, teriam chegado no planeta, né, nos planetas diversos, mas no nosso caso especificamente no nosso, teriam chegado no nosso planeta vindo a bordo de algum meteoro, algum meteorito, que invadiu a nossa atmosfera, bateu na nossa crosta terrestre e trouxe com ele esses micro-organismos. Essa teoria ela é aceita por alguns cientistas, né? Muita gente acha que isso realmente está correto, só que tem um problema. Não explica como esses micro-organismos surgiram em outros lugares. Então, é uma hipótese que foi usada durante algum tempo, uma teoria que foi usada durante algum tempo, mas ela ainda apresentava esse problema. Como os organismos teriam surgido nesses outros lugares. Então, aqui, uma imagem que representa um meteorito chegando no planeta. Nesse meteorito, a gente observa a presença de micro-organismos. Então, esse quadrado com essa imagem, essa linha amarela, preenchida por esse rosinha. O que é isso? Isso aí representa um micro-organismo. E aquele terceiro quadrinho, ele está representando o material genético desse micro-organismo. Então, essa é a ideia que alguns cientistas tinham, alguns ainda têm, só que não é mais tão aceito assim, como a vida teria chegado ao nosso planeta. Se vocês procurarem, né, tem até alguns filmes que falam sobre isso. Tem filmes mais sérios, tem filmes mais engraçados e que falam sobre essa chegada dos micro-organismos do nosso planeta. A hipótese mais aceita hoje, teoria mais aceita hoje, é a que a gente chama de hipótese bioquímica da origem da vida. Tá? Nessa hipótese, os cientistas analisaram como seria a nossa atmosfera primitiva, o nosso planeta, o que teria nosso planeta, e a partir daí, mudanças que teriam acontecido, conseguindo levar então à formação do primeiro ser vivo. Então, 2 cientistas, o Oparin e o Haldane, eles estudaram isso ao mesmo tempo, só que na época deles não existia muita comunicação. Então, os 2 estavam estudando e os 2, mais ou menos ao mesmo tempo, desenvolveram essa ideia. Então,
O que se considerar? Olhando a atmosfera atual, olhando a atmosfera primitiva, nós percebemos algumas diferenças. Por exemplo, na atmosfera primitiva não tinha gás oxigênio. Na atmosfera atual, a gente não observa a presença ali daquele NH3, que é um gás que é tóxico para a gente, né? Um gás amônio. Então, existem algumas diferenças na atmosfera primitiva para a atmosfera atual. Na atmosfera primitiva, os gases predominantes, aqueles que tinham maior quantidade, eram o nitrogênio, esse N2, o metano, esse CH4, o hidrogênio, que é o H2, e a água. Esses eram os principais gases presentes na atmosfera primitiva. Na atual, alguns desses gases ainda estão presentes, só que a gente tem agora a presença do oxigênio em grande quantidade também. Nessa hipótese bioquímica, o que eles falaram? Esses gases principais da atmosfera primitiva estavam em quantidades realmente muito grandes, espalhadas pela atmosfera. E nesse tempo, algumas outras condições ambientais eram muito evidentes. Chovia muito, a chuva era muito intensa. Essas chuvas elas traziam muita eletricidade, quer dizer, raios, muitos raios. As tempestades elétricas eram extremamente constantes. E tinha um problema, que seria hoje um problema, né? Tinha uma condição bem diferente do ambiente primitivo, da Terra primitiva da nossa. Não existia uma tal de camada de ozônio. Como não existia a camada de ozônio, a radiação ultravioleta ela chegava nas partes mais baixas da atmosfera com muita facilidade. Então, o que os cientistas disseram? Que esses gases, hidrogênio, metano, amônia, nitrogênio, vapor d'água, esses gases, eles sofriam muitas reações químicas uns com os outros, mediados pela eletricidade e pela radiação. Então era muita radiação, muita eletricidade, fazendo com que essas reações químicas acontecessem com muito mais intensidade, muito mais intensamente. Essas reações químicas, que aconteciam em grande quantidade, deram origem a moléculas orgânicas simples. Está escrito ali embaixo, moléculas orgânicas simples, que são aminoácidos, açúcares e ácidos graxos. Então, as reações químicas entre essas substâncias deram origem a essas moléculas orgânicas simples. Mais tarde, essas moléculas orgânicas simples começaram a se juntar. Elas se reuniram e formaram moléculas orgânicas mais complexas, moléculas orgânicas grandes. O tempo vai passando e são milhões de anos passando, tá, gente? O tempo vai passando, essas moléculas orgânicas mais complexas também começam a se juntar, vão se reunindo muito e começam a formar, então, as primeiras células. A gente chamou ali, célula de RNA, que é a célula mais primitiva que a gente tem notícia. Tá? É um organismo unicelular extremamente primitivo. Essa célula de RNA, ela vai evoluindo, até que começam a surgir os seres eucariontes. No caso ali, são organismos também unicelulares. Então, esse processo todo, que levou milhões e milhões e milhões de anos, é a hipótese mais aceita hoje em dia. Essa hipótese de reação química entre os principais gases, formação de moléculas orgânicas simples, as moléculas orgânicas simples se reúnem e formam moléculas orgânicas mais complexas, as moléculas orgânicas complexas se reúnem e formam o primeiro tipo de célula. Para tentar provar que isso era verdade,
Um cientista chamado Stanley Miller fez um experimento. Então ele montou esse equipamento, que vocês estão vendo aí, e nesse equipamento, olha lá o que ele fez. Ó, colocou gases. CH4, que é o metano, NH3, que é a amônia, H2O, que é água, H2, que é o hidrogênio. Pegou esses gases e colocou dentro do recipiente. Ali, aquele recipiente redondinho. Nesse recipiente redondinho, ele começou a jogar muita eletricidade. Descargas na forma de faíscas elétricas. Começou a jogar muita eletricidade ali dentro. Fez isso, claro que isso é feito durante muito tempo, tá? Na parte mais baixa do recipiente, ele colocou água em ebulição, que é uma água muito quente, que a atmosfera primitiva também era muito quente, e deixou esse processo acontecer. Esse processo foi acontecendo e ele conseguiu, com esse experimento, que claro, não foi feito uma vez só, né? Os experimentos nunca são feitos uma vez só, são feitos várias vezes para ver se dá certo. Com esse experimento, com esse procedimento, ele conseguiu observar a formação de moléculas orgânicas simples, que é aquele primeiro passo que a gente viu lá atrás. Através das reações químicas, formação de moléculas orgânicas simples. Então, com isso, o Miller conseguiu a produção de moléculas orgânicas simples. Então, isso é mais uma evidência que tem uma chance muito grande da vida ter surgido no planeta dessa forma, como a hipótese da origem da vida, a hipótese bioquímica da origem da vida diz, tá? Bom, gente, é o seguinte, eu vou passar umas atividades para vocês e para tentar facilitar um pouquinho a vida de vocês, ou vocês fotografam e me mandam pelo próprio sistema, o VA, ou então vocês podem enviar as fotos para mim também pelo Instagram, ou então vocês vão enviar as fotos para mim por e-mail. Então vocês veem qual é a melhor maneira que vocês vão ter para se comunicar comigo. Então tem o próprio mural, vocês me respondem lá nos comentários do mural, você manda as fotos para mim. Se não tiver legal, porque às vezes a foto não fica legal, fica muito grande, não dá para visualizar, pode ser pelo Instagram, pode ser pelo e-mail. Vocês vão ver o que é mais fácil para vocês. Vamos continuar estudando, continuar em casa, através das videoaulas, tirem dúvidas. Vocês podem até conversar uns com os outros também, né? Façam uma rede de comunicação entre vocês, tirem dúvidas uns com os outros, conversem. Apesar de a gente não pode se encontrar, mas virtualmente vocês também podem ainda ter uma vida legal. E a gente vai, então, seguir aqui ter uma próxima aula, ter um próximo vídeo. Não esqueçam, façam as atividades, mandem essas atividades para mim e força aí que daqui a pouquinho a gente se encontra. Legal, gente? Uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite. Não sei que hora vocês estão assistindo esse vídeo, né? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Até uma próxima. Tudo de bom. Fiquem com Deus, fiquem na paz.